pessoal, sou o professor Matheus e essa é a nossa aula 2 do tópico 3 de máquinas síncronas do curso de ET 620, máquinas elétricas da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Nessa aula a gente vai ter 7 vídeos, em que a gente vai cobrir a seção 6.4 do nosso livro-texto. Então, primeiro a gente vai ver o circuito equivalente em regime das máquinas, depois o diagrama fasorial. No vídeo 3 vou detalhar para vocês as curvas de saturação e vazio, que a gente já viu um pouquinho na aula passada, e a característica em curto da máquina. A determinação da reatância síncrona vai ser tratada no vídeo 4. No vídeo 5 eu vou mostrar como calcula a corrente de excitação em carga, e no vídeo 6, então, o encerramento da nossa aula. Então, lembrando da aula anterior, né? Lá a gente viu uma introdução às máquinas síncronas, viu os modos de operação que ela opera, alguns detalhes construtivos de estator e rotor, e viu três modos de operação, né? Gerador, motor e compensador síncrono. E em cada um desses modos a gente entrou um pouquinho de detalhe aí sobre alguns aspectos pertinentes a cada um desses três modos, né? Então, em regime é uma máquina que gira com a velocidade do campo girante, por isso é uma máquina síncrona, muito usada como gerador, que tem a principal característica de trabalhar com um fator de potência regulável, né? E que é uma máquina que é separada aí, né, que tem dois tipos de análise diferentes, que dependendo do tipo de rotor, que é o rotor de polos lisos e polos salientes. Então, na aula de hoje, a gente vai ver mais em detalhes circuito equivalente e características da máquina de polos lisos, tá? Salientes a gente vai tratar mais para frente no curso. Então, a gente viu que essa é uma máquina que tem estator e rotor. No estator tem enrolamento de armadura, e no rotor a gente tem enrolamento de campo, que vai excitar a máquina, que vai gerar o campo principal dela, né? E aí, como gerador, a gente viu, né, que a gente tem esse rotor excitado, que vai girar, né? E aí, com isso, ele girando, a gente vai ter um fluxo magnético girante na máquina, né? E o enrolamento do estator vai ver esse fluxo e vai ter tensão induzida nele, né? Então, a gente vai ter o que a gente chama de tensão induzida em vazio no enrolamento do estator. E se a gente estiver conectado com esse enrolamento a alguma carga, a gente vai ter corrente nesse enrolamento, e essa corrente vai gerar seu próprio campo girante, que a gente chama, então, de reação de armadura da nossa máquina síncrona. Então, a gente calculou, né, primeiro para a máquina operando em vazio, a gente viu que se a gente tivesse um fluxo dos polos, né, com amplitude φ1, né, que é esse valor aqui, a tensão induzida lá no estator vai ser, então, dado por esse valor aqui, né? E inclusive aqui a gente falou só de valor RMS dele na aula passada, mas nessa aula a gente vai ver também o fasor disso. Então, como que é esse fasor com relação ao fasor de fluxo? E essa vai ser a origem para o nosso cálculo de circuito equivalente da máquina. Depois a gente viu que a relação entre a tensão gerada e corrente de excitação é não linear, por causa da saturação magnética da máquina, e isso vai dar origem à curva de saturação e vazio, que a gente vai detalhar na aula de hoje. E depois a gente viu brevemente o diagrama fasorial da máquina com corrente e armadura, que a gente viu que essa corrente de armadura ela vai causar para a gente uma força magnetomotriz e um fluxo, né? E consequentemente, quando a gente tiver corrente na armadura, ou seja, o estator estiver ligado a alguma carga, o fluxo que a gente vai ter que considerar para cálculos de tensão na máquina vai ser o fluxo resultante entre o fluxo da reação de armadura e o fluxo que é causado nos polos. Então, hoje a gente vai explorar bastante isso na hora de fazer o circuito equivalente da máquina. Tá? A gente viu que os geradores, então, precisam passar pela sincronização. Então, para isso, quando eu quero ligar um gerador na rede, eu tenho que estar com a tensão instantânea igual à tensão da rede. Para isso, minhas senoides, né, da rede e do gerador tem que ter a mesma amplitude, frequência, fase e sequência de fases, né? E a gente viu que a rede é modelada como uma barra infinita. Ou seja, a tensão da rede e a frequência da rede não vão mudar de jeito nenhum. Se o gerador tentar entrar na rede com uma tensão diferente da rede, a rede vai forçar o gerador a entrar na tensão dela. Tá? Por quê? Porque a rede é formada por vários geradores, então tem uma inércia muito maior que uma máquina qualquer. Né? A máquina operando como motor, basicamente a gente tem os polos excitados também, só que, ao contrário de quando a gente operava como gerador, agora o nosso estator, ao invés de ser ligado a uma carga elétrica, ele vai ser ligado a uma fonte de tensão trifásica, né, que vai fornecer, então, potência elétrica para a nossa máquina. Né? Com isso, a gente vai ter as correntes na barra do estator, que vão causar um campo girante no estator, e aí o rotor, que está magnetizado, vai acompanhar, então, esse campo magnético girante. Né? Só que essa máquina não vai partir sozinha.
porque ela tem uma inércia alta, então o campo girante vai ser muito rápido. A hora que ela começar a querer acompanhar o campo girante vai chegar do outro lado, ela vai começar a tremer, né? Então precisa de técnicas especiais para partir essa máquina, como variação de frequência, ou partida como uma máquina de indução, né? Então a gente parte ela no enrolamento amortecedor. E a operação dela como compensador síncrono é um modo de operação que, como a gente viu, que a potência ativa é praticamente zero, né? Então é uma máquina que só vai fornecer potência reativa. Na verdade, na prática ela poderia fornecer ou consumir potência reativa, mas na prática mesmo a gente quer fornecer reativos justamente para compensar, né, os reativos que são consumidos na rede e em demais cargas da rede, né? Então, mais uma vez, né, ela funciona muito parecida com um motor, só que ela não vai ter uma carga mecânica ligada no eixo. O rotor vai ficar girando livre, né? Então a potência ativa absorvida por esse rotor vai ser muito baixinha. E aí, regulando essa excitação, a gente mexe na quantidade de potência reativa da máquina. Inclusive, hoje a gente vai entender qual que é a relação entre essa corrente de excitação e as correntes de armadura, para que depois, na próxima aula, a gente entenda então como que isso mexe nessa potência, tá? Da operação como compensador síncrono. É isso, gente. Espero que todos e todas aí tenham uma boa aula.